1 João 2,15, amados, diz assim a palavra de Deus: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E você diz? Amém? Os irmãos podem sentar-se. Depois de quase 2 meses, finalmente retornamos. Amados, a palavra que mais se destaca nos 3 versículos que acabamos de ler é mundo, que no grego é cosmos. São 6 vezes mencionadas essa palavra mundo. Mundo, 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 mundo e mundo. E no Novo Testamento essa palavra ela possui basicamente 3 significados distintos. O primeiro significado da palavra mundo é o mundo como criação de Deus, o mundo como natureza. Um Deus que criou o mundo, a natureza. Por exemplo, lá em Atos 17, 24, quando Paulo pregou em Atenas, pregou para os filósofos, os intelectuais da época, o apóstolo Paulo ele anunciou o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos 17, 24. Em Salmos 24, 1, a mesma verdade de mundo como criatura de Deus, como criação de Deus, melhor dizendo, é expressa também. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. E o que falar do Salmo 90, versículo 2, que expressa a mesma ideia de mundo como criação de Deus. Salmo 92, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, o primeiro significado da palavra mundo na Bíblia, um dos significados, é o mundo como natureza, como criação de Deus. O segundo é o mundo humano, ou a humanidade. João 3,16 diz que Deus amou o mundo, ser humano. Deus amou a mim e a você, até o ponto que enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. 1 João 4,14 diz também que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Não é uma salvação automática, é para todo aquele que nele crê. 1 João 2,2 diz também que Jesus Cristo morreu para ser propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então o mundo aqui já não é mundo criação, natureza, mas mundo homem, ser humano. Deus amou o mundo. O Evangelho de João, por exemplo, capítulo 3, versículo 17. Olha o que o próprio Senhor Jesus disse: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Aí você vê 2 significados no mesmo versículo. Deus enviou o seu Filho ao mundo, criação, mundo, planeta Terra, não para que condenasse o mundo, o ser humano, mas para que o mundo fosse salvo. Então o segundo significado é esse. E às vezes um só versículo, como já disse anteriormente, tem mais de um significado. A própria palavra mundo, e você vai sonhar essa noite com o mundo, que tanto que eu vou falar de mundo hoje. Às vezes um versículo fala de mundo em situações diversas. Por exemplo, 1 João, ou melhor dizendo, Evangelho de João 1, versículo 10. O verbo, Jesus, verbo é Jesus, estava no mundo. O mundo, planeta Terra, foi feito por intermédio dele, mas o mundo, humanidade, ser humano, não o conheceu. Então, um versículo só, você vê 2 significados da mesma palavra.
É uma palavra no grego, cosmos, que tem vários significados. É igual a palavra manga em português. Tem manga de camisa e tem manga, fruta. Então, uma palavra com vários significados. E o terceiro significado, na palavra mundo, um dos terceiros, porque tem outros significados também, é o mundo como sistema corrompido, um sistema mundano, inimigo de Deus. E é disso que o texto que nós lemos, e a palavra mundo fala 6 vezes, está afirmando. Quando 1 João 2,15 diz, não ameis o mundo. Sendo assim, quando Jesus disse que Deus amou o mundo, estava se referindo à humanidade de modo geral. E quando João disse, não ameis o mundo, ele estava se referindo ao sistema mundano, um sistema corrompido com seus valores, pensamentos, sentimentos e práticas que são contrárias a Deus. É contra isso que o apóstolo João está aqui vaticinando a sua caneta. O Lloyd Jones Ogive, ele diz que o mundo é qualquer pessoa, mundo como sistema corrompido, qualquer pessoa, qualquer relacionamento, qualquer estrutura social, circunstâncias ou situações que não foram redimidos pela graça de Deus. Ou seja, o mundo é a sociedade independente de Deus, é o governo sem a linha da soberania de Deus. O mundo é o sistema de vida que foi estabelecido pelo homem, e pelo homem não regenerado, que está debaixo da influência do diabo, porque por trás desse sistema corrompido mundano está as mãos do diabo, do capiroto, Satanás. Se por um lado o cristão pertence a Deus, por outro lado, o mundo, ele está sob o poder do maligno. E quem fez essa afirmação não foi eu, é o próprio Senhor Jesus. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está ou jaz no maligno. Então, devemos amar o mundo como sinônimo de natureza e o mundo como sinônimo de pessoas. Porém, o mundo como sinônimo de sistema não podemos amar. Repetindo, devemos amar o mundo como sinônimo de natureza e o mundo como sinônimo de pessoas, mas o mundo como sinônimo de sistema corrompido, mundano, não devemos amar. Ou seja, o cristão faz parte do mundo, ele vive no mundo físico, ele não pertence ao mundo espiritual, que é o sistema de Satanás que se opõe a Deus. Ele está no mundo, mas não deve amar o sistema do mundo. Isso porque o mundo odeia tanto a Cristo como o cristão. Se você é cristão, é de Jesus, você é odiado pelo mundo. E o mundo nem sempre são os beberrões, as prostitutas, não. Muitas vezes é o próprio sistema religioso. Às vezes são os próprios religiosos como odiaram, perseguiram e mataram o Senhor Jesus. João 15, versículo 18 e 19. Olha o que o Senhor Jesus disse. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então o crente, segundo Jesus, ele é odiado pelo mundo. Sendo assim, amados, vamos destrinchar um pouco o texto inicial que lemos. E nele encontramos 4 fatos no texto, versículos 15, 16 e 17 de 1 João. 4 fatos. Encontramos um mandamento, uma advertência, uma constatação e uma consequência. Primeiro, encontramos um mandamento. É uma ordem, não é uma opção, não é uma escolha. É uma ordem direta de Deus. Versículo 15. Acompanhe com a Bíblia aberta. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Essa é uma ordem vinda da boca de Deus, porque nós cremos que toda a Escritura é divinamente inspirada. Não foi concepção da cabeça do apóstolo João. O Espírito Santo soprou no ouvido dele o que escrever, e ele escreveu, está aqui. Não ameis o mundo.
Da mesma forma que não podemos matar, não podemos roubar, mentir, também não podemos amar o mundo. E amar o mundo é o mesmo ou é sinônimo de amar o pecado. É idêntico, é sinônimo. A Bíblia diz, por exemplo, que Demas amou o mundo e abandonou o apóstolo Paulo. Ele foi um cooperador do apóstolo Paulo. Ele amou o mundo e se desviou da fé. Depois leia, né, a escrita do apóstolo Paulo nos seus últimos dias ou momentos de vida, 2 Timóteo 4,10, ele com pesar no coração diz: Demas amou o mundo e me abandonou. E foi para outras regiões. O interessante é que Demas, ele é citado apenas 3 vezes na Bíblia. Na primeira citação, ele é um cooperador, ele era um ajudador, um braço direito do apóstolo Paulo. Na segunda menção, ele é apenas mencionado, de relance, sem nenhum detalhe. E na terceira, ele já é um desertor. Por quê? Porque ele amou o mundo. Como muitos, ele começou bem, mas terminou mal. Começou amando a Deus e terminou amando o mundo. Começou caminhando para o céu, mas possivelmente, não podemos afirmar se depois ele se arrependeu, mas possivelmente terminou indo para o inferno. Agora, qual o mundo que Demas amou? Nós só podemos conjecturar, porque o apóstolo Paulo não diz. O apóstolo Paulo só diz que Demas amou o mundo, abandonou a fé. Podemos conjecturar. Por exemplo, Warren Wiersbe, ele acredita que Demas foi seduzido de volta ao mundo pelo amor ao dinheiro. Que o apóstolo Paulo também vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. John Bunyan, em seu livro Peregrino, mostra Demas guardando a mina de prata na colina do lucro. Na verdade, não são só os bens materiais, mas tudo aquilo que nos afasta de fazer a vontade de Deus é algo mundano e deve ser evitado. Tudo aquilo que nos afasta de Deus é algo mundano. Mesmo que sejam coisas boas, mas pode se tornar algo mundano. Tudo aquilo que concorre com a Bíblia, tudo aquilo que concorre com a oração, tudo aquilo que concorre com a consagração, tudo aquilo que concorre e nos impede de estar na casa de Deus, aprendendo, louvando, adorando a Deus, tudo isso deve ser evitado, porque pode se tornar, mesmo sendo algo lícito e bom, algo mundano. E mais do que tudo isso, o mundo não é tanto uma questão de atividade, mas de atitude interior. Até porque é possível ter uma vida externa irretocável, aparentemente intocável. É possível uma pessoa ter todas as marcas de um verdadeiro cristão e ao mesmo tempo ter o coração cheio de podridão, de imundície. É possível ser um fariseu legalista e não passar de um sepulcro canhado. Que Deus nos guarde disso, em nome de Jesus. É possível nunca ir para a cama com uma mulher e ainda assim desejá-la no coração e cometer adultério espiritual e até, por que não dizer físico? Porque não é físico, mas Jesus disse, se você colocar os olhos sobre a mulher com intenção impura, no coração já adulterou contra ela. Nunca adulterei fisicamente. A pessoa pode bater no peito. Mas será que com os olhos já não desejou a ponto do adultério? É possível nunca assassinar alguém e ainda assim odiar esse alguém que na concepção da palavra de Deus é o mesmo que um assassinato. É possível nunca ser rico e assim mesmo cobiçar a riqueza. Mesmo assim ser um idólatra do dinheiro. Por isso o apóstolo João diz claramente, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Em segundo lugar, amados, encontramos em nosso texto também uma advertência. O primeiro foi um mandamento. E o segundo foi uma advertência. Olha aí no versículo 15, ainda a parte B. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É impossível amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Não tem como. O amor ao mundo exclui o amor a Deus. O sistema de Deus é totalmente oposto
ao sistema do mundo. Um cristão verdadeiro, ele ama Deus, seu Pai, e não ama o mundo, porque os valores do mundo são opostos à natureza de Deus. Jesus foi bem claro quando disse em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, as riquezas, ou outra coisa qualquer que tome o lugar de Deus. Todavia, amados, se não vigiarmos, cada um de nós aqui podemos entrar num processo de mundanização. Isso não é difícil nem impossível de acontecer. As coisas geralmente dão passos, e o primeiro passo para a pessoa se tornar mundanizada, e ela vem nesse processo, é ela se tornar amiga do mundo, vem com amizade, com o namorico, com as coisas mundanas. É isso que Tiago fala no capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. E a pior coisa que tem é ser inimigo de Deus. Inimigo do diabo você pode ser porque já é. O cristão é inimigo do diabo. Mas ser inimigo de Deus é complicado. Então a amizade com o mundo é o pontapé inicial nesse processo de mundanização. E o interessante é que Tiago aqui, ele não diz explicitamente o que é ser amigo do mundo, nesse único versículo. Claro que dentro de um contexto geral, né? Podemos deduzir, dentro do contexto da carta e dentro do contexto dos versículos, que ele está falando aqui de mundanismo como estilo de vida dos crentes da igreja para a qual ele escreveu. O estilo de vida, se você ler a carta de Tiago, leia, né, já demos um estudo aqui há alguns anos atrás, ela é muito prática. Por exemplo, eles tinham comportamentos semelhantes aos dos ímpios. Eles viviam em guerras e lutas uns com os outros. Não havia amor fraternal, havia guerra, luta. Eles faziam acepção de pessoas dentro da igreja. Entrava uma pessoa rica, né, eles botavam em lugar de destaque e desprezavam os pobres. Eles falavam mal um dos outros, julgavam os irmãos. A língua deles era grande, má, ferina. Quando morresse, ia ter que ter uma língua para o caixão, né? Um caixão para a língua e outro para o corpo. Eles tinham invejas e sentimento faccioso, contencioso. Eles até oravam, mas oravam de maneira egoísta. Pediam a Deus para terem o suficiente para esbanjar os seus próprios prazeres. Muitos eram soberbos, orgulhosos, prepotentes. Isso é mundanismo. Interessante que Tiago não fala de coisas externas da época, mas vai lá no coração do ser humano e mostra que ali está o principal fator mundano, se a pessoa não vigiar. O segundo passo, a pessoa passa a amar o mundo, é o que nós vimos aqui no versículo 15 de João, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Esse amor que João tem em mente é aquele que cria vínculos, tem comunhão íntima, devoção leal. Amar é mais do que admirar, é se entregar a toda sorte de pensamentos, sentimentos, vontades, tudo isso contrário à palavra de Deus. A pessoa alimenta a inveja, alimenta a soberba, alimenta o ódio, alimenta a acepção com os outros, escolhe com quem falar e com quem não falar. E o terceiro passo desse processo é a pessoa se contaminar com o mundo. Tiago também diz, 1 Tiago, capítulo 1, versículo 27 de Tiago, olha o que ele diz: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo, guardar-se incontaminado, até porque a religião verdadeira não é um sistema simples de ritual, não é misticismo. A religião verdadeira não é uma encenação, mas é ter uma vida separada para Deus.
Amém, amados? É guardar-se incontaminado do mundo, ou seja, do sistema de valores pervertidos, corruptos, sujos, imorais, inconsequentes. James Boyce diz que nós vivemos uma época caracterizada por imundície moral. O perigo da contaminação pelo mundo por meio de diversões, revistas, livros, filmes e a vida do dia a dia é algo que nós conhecemos muito bem na prática. Se não tomarmos cuidado, nós podemos estar nos contaminando e, consequentemente, nos desviando. Então, Tiago está dizendo que devemos nos manter livres de tudo isso e que não devemos ser contaminados com tais coisas. E orar constantemente: Senhor, me mostra o que está me afastando de Ti. O que há de mundanismo na minha vida? E ser sincero com Deus. Não tapar o sol com a peneira. O quarto passo desse processo de mundanismo é a pessoa se conformar com o mundo. Né? Ela se conforma, ela entra na forma. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se conformar com o mundo é o mesmo que entrar no esquema, ou na forma, ou no molde, né? No molde mundano. É aprovar o que o mundo aprova e valorizar o que o mundo valoriza. Você quer saber o que é o mundo na prática? Na prática. Tente lembrar de como era a sua vida antes de conhecer Jesus. Faz aí uma retrospectiva atual. Tente lembrar. Você ainda tem os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes e os mesmos comportamentos? Você frequenta os mesmos lugares mundanos de antes? Quem gostava de uma pinga continua frequentando? Você deseja a morte das pessoas como antes? Você inveja as pessoas como antes? Se alegra quando o outro está sendo bem-sucedido? Ou você fica ali, literalmente, queimando por dentro de ódio? Não vos conformeis com este mundo, diz o apóstolo João. Se conformar com o mundo é achar tudo normal. Tudo normal. É normal mentir, é normal adulterar, é normal roubar, colar na prova é normal, falar mal de pastor é normal, todo mundo fala, todo mundo... Isso é moda. Tudo é normal. O Warren Wiersbe, ele diz que no meio dos cristãos o mundanismo aflora de várias maneiras sutis e irreconciliáveis. Por vezes se mostra na tendência de idolatrar grandes atletas, artistas de televisão ou líderes políticos que se dizem cristãos. Tem crente que idolatra pastor, né? Acha que o pastor ele é um super-homem gospel, impecável, que não tem falha nenhuma. Como se esses indivíduos fossem capazes de obter algum favor especial do Deus Todo-Poderoso. Ou então, ao paparicar as pessoas influentes da igreja local, como se a obra de Deus não sobrevivesse sem a boa vontade ou apoio financeiro dessas pessoas. Isso é mundanismo. Enfim, se conformar com o mundo é o mesmo que se conformar com o pecado, seja ele qual for. Não só pecados da carne, mas também pecados, como se diz, da alma. Pecados que ninguém vê, como soberba, orgulho, altivez. Tiago 4,6, olha o que ele diz. Eu gosto muito de Tiago, ele é muito prático. Antes, ele dá maior graça, portanto, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A soberba é um pecado grave, difícil de ser diagnosticado por nós, muito difícil. Provérbios 6, 16 e 17, olha o que ele diz. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Olhos altivos está aí em primeiro lugar. E olhos altivos se refere a alguém que se julga melhor que os outros e olha os outros de cima para baixo, né? Aquele olhar discriminatório. Que Deus nos guarde disso também, é a minha oração. Esse sentimento não procede de Deus, mas do mundo. Deus abomina aqueles que têm coração arrogante. Provérbios 16, 5.
Abominação é ao Senhor todo o altivo de coração, não ficará impune mesmo de mãos postas. Até porque a soberba leva à ruína, diz Provérbios também, um livro muito bom para ser lido e relido. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. A soberba transformou um anjo de luz em demônio. Deus expulsou Lúcifer do céu por causa da sua soberba. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Deus resiste aos soberbos, amados. Ele declara guerra aos orgulhosos e humilha os altivos de coração. A nossa oração deve ser: Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, porque nós não nos conhecemos. Essa que é a grande verdade. Hernandes Dias Lopes diz que a soberba é a porta de entrada do fracasso e a sala de espera da ruína. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade a faz cair na desgraça. Até a vaidade do conhecimento bíblico, se não tomarmos cuidado, podemos ficar, com a cabeça muito grande. Isso é perigoso. Na verdade, o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo precede a queda. Nabucodonosor, ele foi tirado do trono e colocado no meio dos animais. Por causa de quê? Da sua soberba. Ele olhou por todo o seu reino e falou que eu sou o cara, se achou o tal. E Deus jogou ele lá para o mundo dos animais. O rei Agripa, ele morreu de bichos, por quê? Porque ele não deu glórias a Deus. Ele fez lá um discurso, o povo o aclamou, e ele tomou para si a glória que era de Deus. Então, o reino de Deus pertence aos humildes de espírito, e não aos orgulhosos de coração. Então, já que Deus resiste aos soberbos, precisamos aprender a detestar o orgulho e nos cobrir com as vestes da humildade. Agora, como já disse, o difícil é detectar esse mundo da soberba em nosso próprio coração. É difícil. Geralmente nos achamos humildes, mas raramente reconhecemos a nossa arrogância e a nossa soberba. Muitas vezes temos até orgulho da nossa humildade. Já viu essa frase? Ter orgulho da sua humildade. Que Deus nos ajude a reconhecer quando somos soberbos. E o último passo, amado, desse processo é ser condenado com o mundo. 1 Coríntios 11, 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E os passos desse declínio, esses 6 passos, e suas consequências são ilustrados de maneira bem ilustrativa na vida de Ló. Quem já conheceu, já leu a vida de Ló, pode diagnosticar isso. Lá em Gênesis 13, versículo 5 a 13, depois Gênesis 14, versículo 8 a 14, e no versículo 19, conta um pouquinho a história de Ló. Primeiro, a Bíblia diz que Ló olhou na direção de Sodoma, começou com uma olhada, depois ele armou a sua tenda para o lado voltado para Sodoma, nas planícies férteis do Jordão. Olha qual é o processo na vida de Ló. Em seguida ele se mudou para Sodoma. Ele olhou, montou a tenda, depois ele se mudou para Sodoma. E quando a cidade foi capturada pelo inimigo, Ló também foi levado cativo, prisioneiro. A Bíblia diz lá em 2 Pedro 2, versículo 6, que ele cria em Deus. Ele era um homem justo, mas teve que sofrer com os pecadores incrédulos as consequências de ter ido para Sodoma, que é um símbolo do mundo. E quando Deus destruiu Sodoma, tudo aquilo que Ló havia conquistado com tanta dedicação, tudo isso virou fumaça. Ele perdeu tudo, foi terminar numa caverna. Ló foi salvo, mas como que pelo fogo. Salvo por um triz de raspão. Não é admirar que João nos advirta a não amar o mundo.
Resumindo, não podemos ter amizade com o mundo, não podemos amar o mundo, não podemos nos conformar com esse mundo, porque senão seremos também condenados com este mundo. Em terceiro lugar, amados, encontramos no texto inicial uma constatação. Olha aí no versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Interessante essa palavra concupiscência, né? Dizem que D.L. Moody, evangelista do século XIX, ele não conseguia usar essa palavra, ele não conseguia pronunciar essa palavra. Nunca saía a palavra certa, e ele pulava esse versículo. Só uma curiosidade. E nessa constatação de João, ele diz que o sistema mundano possui 3 marcas distintas. Quais seriam as marcas desse sistema mundano? A primeira marca do sistema mundano é a concupiscência ou os desejos da carne. Constantemente, amados, somos atacados por desejos pecaminosos que vêm de nosso interior, ou seja, da nossa natureza pecaminosa. Cada um aqui tem a sua, exclusiva. E somos tentados a tantas coisas. E esse desejo não vem de fora, mas de dentro, da nossa carne. E a carne aqui não é o corpo, mas sim a natureza básica do ser humano, não regenerado, que o cega para a verdade espiritual. E não só para a natureza básica do não regenerado, mas o regenerado também. O salvo ainda tem uma natureza humana, que combate com a sua natureza espiritual, recebida pelo Espírito Santo. A carne é a natureza que recebemos no nascimento físico, e o Espírito é a natureza que recebemos no segundo nascimento, no novo nascimento. E quando nós cremos em Cristo, nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. 2 Pedro 1,4. Então, o cristão, ele possui tanto uma velha natureza, como a carne, usada frequentemente nas Escrituras, quanto uma nova natureza, o Espírito, em sua vida. 2 naturezas que travam batalhas constantes, monumentais dentro de nós. No fundo, nós somos uma guerra ambulante, né? Entre 2 vontades, a vontade de Deus e a vontade da carne. E a carne é alimentada pelas coisas do mundo. Dietrich Bonhoeffer, que foi um dos mártires do período da Segunda Guerra Mundial, foi morto por ordem de Hitler. Em seu famoso livro Tentação, ele descreve o poder da carne nos seguintes termos. Olha que interessante. Existe em nós uma inclinação latente para o desejo, a qual desperta súbita e ardentemente. Com poder irresistível, o desejo domina a carne. De repente, um fogo secreto, sem chamas, se acende. A carne queima e arde. Não faz diferença que seja um desejo sexual, uma ambição, vaidade, desejo de vingança, amor pela fama, pelo poder ou cobiça pelo dinheiro. Neste momento, Deus é praticamente irreal para nós. Ele perde toda a realidade e só o desejo pela criatura é real. A única realidade é o diabo nesse momento. Satanás não nos enche aqui com ódio de Deus, mas nos faz esquecer dele. A cobiça assim despertada envolve a mente e a vontade do homem na mais profunda escuridão. Os poderes da discriminação e das decisões claras são tirados de nós. As perguntas logo se apresentam. O desejo da carne é realmente pecado nesse caso? A pessoa começa a questionar, será que é pecado? E está na cara que é pecado, mas a pessoa começa a questionar, é realmente proibido para mim satisfazer esse desejo? É aqui que tudo dentro de mim se levanta contra a palavra de Deus, conclui Dietrich Bonhoeffer, quando ele cede à tentação da carne. Portanto, a Bíblia ensina que em tempos de tentação da carne, há só um mandamento: fuja, não alimente, faz como José, perna para quem te quer, corra. Dizem que a mulher era feia, eu não acredito, ela devia ser muito linda, ele é que era muito espiritual, né? Ele que estava mesmo no azeite, e correu. Fuja da idolatria, fuja das paixões da mocidade, fuja da sensualidade do mundo, até porque, amados, não é possível resistir a Satanás nessas ocasiões, senão fugindo, e não encarando, e não sendo o Sansão, né? Mesmo Sansão deitou no colo da Dalila e quebrou a cara. Então,
todo esforço contra a cobiça em nossas próprias forças está condenado ao fracasso, porque a força vem de Deus. Por mais que tenhamos que fugir, temos que ser dependentes do Senhor. Senhor, me ajuda. Nós não vamos ser tentados além das nossas forças, além da nossa capacidade de resistir, mas precisamos pedir forças a Deus. Se você não correr, irá cair. É só uma questão de tempo, como diz Charles Schindel. Que Deus nos ajude. Augusto Nicodemos diz que a carne se refere aos desejos impuros, que incluem todos os pensamentos, palavras e ações que não são santas. Fornicação, adultério, estupro, incesto, sodomia e demais desejos não naturais, quer a intemperança no comer, no beber, motins, arruaças, farras, bem como todos os prazeres sensuais da vida, que gratificam a mente carnal e pelas quais a alma é destruída e o corpo desonrado. Tudo isso são obras da carne, que precisam ser combatidas por nós, com a ajuda do Espírito Santo. E esses desejos da carne geralmente são distorções de coisas lícitas. Coisas que são lícitas, que não são praticamente, não são declaradamente pecados na Bíblia, pode se tornar algo ilícito. Por exemplo, comer é lícito, mas a glutonaria, comer demais, é pecado. O sexo é lícito dentro do casamento, mas a imoralidade sexual é pecado. Dormir é lícito, é uma bênção. Como eu gosto de dormir. Mas dormir demais é pecado, é preguiça. Não é isso? Dinheiro é bênção. Resolve problemas, paga dívidas, ajuda a manter a obra de Deus funcionando a pleno vapor. Mas o amor ao dinheiro, diz a palavra, é a raiz de todos os males e é pecado. As redes sociais são uma bênção quando usadas de maneira coerente, controlada, quando as pessoas usam para evangelizar, para falar do amor de Deus. Nem todo mundo é mundano ao usar um WhatsApp, Telegram, YouTube, Facebook, mas se não tivermos cuidado, pode se tornar uma maldição, dependendo de como se usa. Nós temos um canal no Telegram, o canal da igreja, e ali é divulgado mensagens, pregações, quantas coisas boas, mas ao mesmo tempo quantos usam essas ferramentas para coisas erradas. Resumindo, coisas que são lícitas e boas em si mesmas podem se tornar pervertidas e se tornarem pecado se deixarmos que elas nos controlem. A segunda marca do sistema mundano é a concupiscência ou desejo dos olhos. A palavra concupiscência é desejo, desejo e concupiscência é a mesma coisa. Então, se por um lado os desejos da carne nos atacam de dentro para fora, os desejos dos olhos nos atacam de fora para dentro. Até porque é uma frase que diz que os olhos são a janela da alma. A concupiscência dos olhos é tudo aquilo que nos atrai com mais força, com mais atrativo. Por exemplo, Eva foi atraída pelo fruto proibido e caiu. Ló, como já vimos, ele cobiçou as campinas do Jordão e foi morar em Sodoma. A mulher de Ló, ela olhou para trás, talvez com saudade da terrinha de Sodoma, e virou uma estátua de sal. Siquém colocou os olhos em Diná, a cobiçou e a estrupou, e a consequência foi terrível. A mulher de Potifar colocou a butuca em cima de José, e ali tentou seduzi-lo. Lembra de Acã? Acã viu, olha os olhos aí, viu uma boa capa babilônica, cobiçou-a, tomou para si, escondeu em sua tenda. Consequentemente, por causa desse pecado, o povo de Israel perdeu uma guerra. Ele perdeu a vida, juntamente com sua família. Lembra de Davi? Que pôs os olhos em Betseba, adulterou contra ela, ou com ela, e a espada não saiu da sua casa. Tudo concupiscência dos olhos. Por isso Jesus disse em Mateus 18, versículo 9, se um dos teus olhos te faz pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois melhor é entrares na vida com um só olho,
do que, tendo os dois, seres lançado no fogo do inferno. Jesus aqui não está sugerindo que mutilemos nosso corpo, pois ferir o nosso corpo físico não muda a condição espiritual da nossa alma. Essa que é a realidade. Antes, ele está nos instruindo a fazer uma cirurgia espiritual, retirando tudo que seja um tropeço para nós e tropeço para os outros. Arrancar tudo aquilo que venha a ser pedra de tropeço. Cuidado com os seus olhos. E aquele que não enxerga continua sendo também tentado da mesma forma, né? Terceira marca do sistema mundano: soberba da vida. E esse termo grego, traduzido por soberba, é azalon, e descreve o indivíduo arrogante, que tenta impressionar os outros com aquilo que ele possui. Ele faz questão de impressionar, seja por meio de um carro, por meio da sua casa, por meio do seu emprego, seja por meio dos seus títulos. Ele é um ostentador, gosta de ostentar. Existe crente ostentação, né? Existe pastores ostentação. Eu comentei certa feita aqui que eu vi um pastor chegando na igreja, uma igreja simplesinha de limusine. Olha que coisa ridícula. Igreja pequena, e ele entrando de limusine e o povo batendo palma. Algo totalmente incoerente com a realidade local daquela igreja. Irmãos, tem gente que entra em dívidas impagáveis com o único objetivo de postar aquelas conquistas nas redes sociais. Ostentação. Compra com o dinheiro que não tem para impressionar pessoas que não conhecem. Soberba da vida. É possível que queiram mostrar aos outros como são ricos ou bem-sucedidos. Isso é soberba. O Warren Wiersbe, ele diz que é impressionante quanta coisa tola as pessoas fazem só para causar boa impressão. Chegam a sacrificar a honestidade e a integridade a fim de obter fama e se sentirem importantes. Você não precisa ostentar nada. Você precisa estar aos pés de Cristo. Amém? Ele é tudo. Ele você tem que apresentar, mostrar, porque Ele é que morreu por você e deu a vida por você. Que Deus nos guarde dessa praga da soberba da vida. Finalmente, João conclui nos apresentando uma consequência. Olha no versículo 17. Uma consequência. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O apóstolo João faz um contraste aqui entre dois estilos de vida. Aqueles que vivem para o aqui e o agora, e aqueles que vivem para a eternidade. O mundano vive só para o presente, mas o cristão vive para a eternidade. O mundano, ele vive para satisfazer os desejos da carne, mas o cristão, ele vive para fazer a vontade de Deus. O mundano vive para satisfazer os desejos dos olhos, mas o cristão, ele vive para as realidades espirituais. O mundano vive para se mostrar, para aparecer. E como uma vez eu vi um slogan atrás do ônibus, uma mulher com uma melancia na cabeça. Quer aparecer, bota a melancia na cabeça. Mas o cristão não. Ele vive não para aparecer. Ele vive não para se mostrar, mas ele vive para a glória de Deus e para revelar Cristo ao mundo. Amém? 1 Coríntios 10, 31, portanto, diz o apóstolo Paulo: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, não para a glória do homem. Em Mateus 5,14, Jesus disse para mim, para você, uma palavra: vós sois a luz do mundo. Vós sois. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nós fomos chamados para levar Jesus, ou a luz de Cristo, a esse mundo de trevas. Que Deus nos use. O homem, portanto, que se apega aos caminhos mundanos, está entregando a sua vida ao que literalmente não tem futuro e que é passageiro. Ora, o mundo passa, e passa realmente. Isso porque o mundo passa e a sua
concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Portanto, diz aqui Thomas Guthrie, se você perceber que ama qualquer deleite mais do que a oração, qualquer livro mais do que a Bíblia, qualquer casa mais do que a casa de Deus, um lugar em que nos reunimos, qualquer ceia mais do que a ceia do Senhor, qualquer pessoa mais do que a Cristo, qualquer satisfação mais do que a esperança do céu, fique preocupado, ponha a pulga atrás da orelha, não se conforme em amar coisas mais do que a Deus, amar outros livros mais do que a palavra de Deus. Jesus, ele orou por mim e orou por você em relação a esse assunto do mundanismo, das coisas mundanas. João 17, versículo 14 a 17. Olha o que Jesus disse: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peça que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém, amados? Quero te convidar a orar. Vamos ficar de pé? Santo Deus, te louvamos por esse texto, Pai, por esse mandamento, essa constatação, com tantos princípios nos alertando, Pai, sobre o perigo do mundanismo. Nós somos carne, Senhor, somos seres humanos e carecemos da Tua graça, Senhor. Cada um aqui conhece o ponto fraco, cada um conhece aqui o que mais o atrai nesse mundo, nesse sistema corrompido em que vivemos hoje em dia, Senhor. Sabemos que nós não fazemos parte do sistema do mundo, mas esse sistema, dia após dia, nos ataca e tenta nos seduzir, e ninguém está aqui isento disso. Todos nós temos uma natureza humana que gosta de errar, mas precisamos de Ti, Senhor, para não gostar de errar. Queremos que esse homem espiritual, que essa natureza espiritual, ela seja fortalecida dia a dia, Pai, por meio da Tua palavra, por meio da oração, por meio do jejum, por meio da consagração diária, Pai. Nos ajuda, Senhor, a identificar tudo aquilo que é mundano em nossa vida e nos ajude, Senhor, a erradicar, arrancar. No nome de Jesus, carecemos de Ti, Senhor. Nos mostra realmente quem somos. Sonda a nossa alma, sonda o nosso coração. Pai, no nome de Jesus, tira todo orgulho do nosso coração. Cria em nós um coração humilde, simples. Queremos fazer a Tua vontade, Pai, na simplicidade. Livra-nos, Senhor, da ostentação. Livra-nos, Senhor, desse desejo diabólico de querer aparecer, de querer ter fama, título, posições, até dentro da igreja, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a estar no centro da Tua vontade, a estar aonde o Senhor quer que estejamos, Senhor. No nome de Jesus, fica conosco. Abençoa o nosso dia. Abençoa, Pai, a vinda do pastor Alan, do pastor Geraldo, lá de Campo Grande. Guarda eles, Senhor. Se eles estiverem ministrando ainda, que o Senhor venha usá-los para a Tua glória. Fica conosco, carecemos de Ti, no nome de Jesus.